Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a corrupção do gênero humano, ela se inicia no ato da desobediência. O ser humano desobedece e ele começa a entrar nesse processo de corrupção do espírito, da alma e do corpo. Escute isso, irmão. E esse problema que o ser humano sempre teve em obedecer limites foi um dos principais motivos pelo qual Deus condenou a geração de Noé. O problema que o homem sempre teve em obedecer limites foi um dos principais motivos que levou Deus a condenar toda a geração de Noé. Porque Deus abomina a desobediência. Deus não tem prazer na alma do desobediente. Deus não quer se relacionar com o desobediente. Porque a desobediência, ela não agrada a Deus. E nós precisamos obedecer a Deus, obedecer os limites colocados por Deus, sermos obedientes a Deus, porque a obediência é uma bênção, a obediência abre portas, a obediência traz milagres, a obediência traz as bênçãos que nós precisamos na nossa vida. Irmão, olhe para alguém que está do teu lado e fala para o irmão, vale a pena ser obediente. Fale para alguém, irmão. Fale, irmão, fale para alguém, vale a pena ser obediente. Vale a pena ser obediente. Até para as águas dos mares, Deus estabeleceu limites. Você só vai até aqui, daqui para trás, Deus coloca limites. Então, o nosso Deus, irmãos, é um Deus que Ele estabeleceu limites e regras para serem obedecidos. E o nosso relacionamento com Deus só será um relacionamento saudável se nós obedecermos os limites que Ele mesmo estabeleceu. Quando no Sinai, Deus desce para entregar a lei para Moisés, Deus desce em cima do monte, o monte treme, há fumaças, há relâmpagos, há fogo. Deus desce no alto do monte e permite somente Moisés subir. E a palavra de Deus diz que Deus colocou limites em volta do monte. Quem ultrapassar esses limites certamente morrerá. Quando ele entrega a planta do tabernáculo para Moisés, o tabernáculo, existe divisões no tabernáculo. Existe o átrio, existe o lugar santo e existe o santo dos santos. E dentro do tabernáculo existem regras. No Santo dos Santos, o sumo sacerdote podia entrar somente uma vez por ano. Se alguém ousasse entrar no Santo dos Santos, ele era fulminado. E detalhe, ele entrava de frente. E quando ele fosse sair, ele não podia dar as costas. Ele tinha que andar. E quando ele topava na cortina que fazia a separação do lugar santo para o Santo dos Santos, ele tocava na cortina, aí ele virava e saía. Nós precisamos, irmãos, entender que eu só terei um relacionamento saudável, satisfatório com Deus, quando eu decidir ser obediente a Deus em todos os níveis da minha vida.
Sem obediência não existe relacionamento com Deus. E Deus estabelece esses limites, é para o nosso próprio bem. Deus estabelece essas divisões no tabernáculo, é para o nosso próprio bem. Isso está falando do grau de intimidade, do processo de intimidade que nós precisamos evoluir na presença de Deus. Você chega no tabernáculo, na entrada tem o átrio. Do átrio você entra para o lugar santo. Do lugar santo você vai para o lugar santo dos santos, aonde a fumaça vai te esconder. Mas o grande problema é que as pessoas, elas chegam, elas já querem passar direto do átrio e entrar no santo dos santos. Elas não respeitam os processos, as etapas que existem. É por isso que tem muitas pessoas frustradas grandemente com Deus, com a palavra, com o reino de Deus, é porque eles não procuram entender que existem esses processos, que existem esses limites que foram estabelecidos pelo próprio Deus. Em toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver Deus estabelecendo limites para a sobrevivência dos relacionamentos, para a sobrevivência do próprio ser humano. Até Deus, quando Ele vai se revelar para o homem, Ele se revela baseado nos próprios limites que Ele mesmo estabeleceu. Quando Deus chega para se revelar ao homem, Deus ele não chega de uma vez. Essa revelação de Deus para a vida do homem, ela passa por um processo. Porque Deus obedece o processo que Ele mesmo estabeleceu de aproximação para com o ser humano. Se Deus, que é Deus, obedece os limites, os processos, as suas próprias leis, quem somos nós para não obedecer a Deus, para não obedecer a palavra de Deus? Esse é o nosso grande problema. Limite está falando de uma sinalização. Ele está dizendo, você pode ir só até aqui. Se você passar daqui, você será responsabilizado. Adão e Eva, eles romperam com os limites que foram estabelecidos por Deus. Eles foram punidos severamente. Você não pode passar daí. Existe um limite. Só que eles foram romper os limites. Eles foram punidos severamente. Nós precisamos obedecer os limites de Deus. Agora, irmão, só existe uma dimensão. Grave isso aqui. Só existe uma dimensão que Deus quer que vivamos sem limites. Qual dimensão é essa, pastor? É a dimensão do Espírito Santo de Deus. A única dimensão que Deus quer que você mergulhe, que você viva sem limites, que você transborde, é a dimensão do Espírito Santo de Deus. Quantos querem transbordar na dimensão do Espírito? Levante a tua mão e glorifique a Deus, meu irmão. Irmã Aline, Joel capítulo 2, versículo 28. A única dimensão que Deus quer que nós vivamos sem limites é a dimensão do Espírito Santo. Mas o que a mídia, as redes sociais, o mundo prega hoje é o oposto do que Deus ensina na sua palavra. O que o mundo ensina hoje, principalmente para a juventude, é que nós precisamos viver sem limites. Nós precisamos viver sem limite. Uma pessoa que vive sem limites, irmãos,
essa sua maneira de viver vai prejudicar toda a sua vida. Uma criança que é criada dentro de um lar que não existe limites, essa criança vai se tornar uma pessoa que vai dar trabalho para a sociedade. Ele vai dirigir embriagado, ele vai mentir, ele vai furtar, ele vai matar, ele vai trair, porque ele viveu em uma realidade que não foi imposto para ele limites.